nosso último encontro, né, eu estive falando sobre 2 Coríntios capítulo 4. Disse inclusive que a minha intenção seria ler 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5. Mas a reflexão, o andamento dela e aquilo que nós fomos conversando não nos permitindo-nos apenas chegar ao fim do capítulo 4, e eu me propus que no próximo encontro que a gente fizesse, a gente então estaria falando sobre o capítulo 5 de 2 Coríntios, que é o que eu então convido você a abrir aí no lugar onde você estiver. Antes de passar para o capítulo 5, propriamente dito, eu quero recapitular aqui os versículos finais do capítulo 4, a partir então do verso 16, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E agora nós vamos continuar a nossa reflexão já dentro do capítulo 5. Mas nesse momento eu queria falar um pouco com o Papai do Céu. Meu Deus, abençoe esse momento de reflexão, porque ultimamente, pelas notícias constantes que estamos tendo, estamos ficando exacerbados e poluídos, unilateralmente entorpecidos com informações que estão nos trancafiando no concreto, objetivo, observável da vida. Como se nada mais operasse por trás do palco das nossas percepções. E, portanto, saturados e entorpecidos por uma quantidade enorme de estímulos, de notícias, de informações. Muitos estão desenvolvendo quadros tremendos de ansiedade, de angústia, de paranoias, de fobias. E nesse momento, meu Deus, eu te peço para que o teu Espírito, por intermédio dessa reflexão, abra um novo olhar, um olhar de oxigenação, um olhar de vida, uma percepção que veja além e que leve cada um aqui a caminhar não apenas baseado naquilo que os sentidos informam, mas, sobretudo, para a direção de para onde o teu Evangelho aponta. Que isso seja vivo em nós, que isso seja vivificado em nós. Esse é o meu pedido, essa é a minha esperança em Cristo Jesus. Meus amigos, entrando então aqui em 2 Coríntios 5, veja como que Paulo ele vem fazendo uma narrativa referente a uma dimensão do olhar de Paulo, e que, pelo modo como a gente está
se fechando de forma unilateral em relação ao que nos ocorre, essa dimensão tem sido perdida no nosso olhar. E isso não tem a ver com o fato de que você então está assistindo muito televisão, ou você está se informando muito, ou você está lendo muito, então, portanto, você tem que parar de ler, tem que parar de assistir televisão, tem que se blindar, de preferência não sair. Não é necessariamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o modo automático como nós deixamos os nossos processos internos se conduzirem, de forma a eles formarem dentro de nós uma propensão interpretativa unilateral acerca da realidade. E que propensão interpretativa seria essa? É aquela perspectiva interpretativa que só leva em conta aquilo que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o nosso tato toca. Ou seja, é aquela exclusivamente captada pela via dos nossos sentidos. E levando em consideração as coisas nessa direção, como diz aí o ditado popular, o mar não está para peixe. E a gente vai ficando rodeado, inevitavelmente, por uma quantidade imensa de notícias. E olha, meus amigos, não pensem vocês que isso é só em função da pandemia. Porque antes da pandemia, no lugar das mortes que nos são informadas, era cotidianamente se falando de corrupção, se falando de mortes, se falando de estupros, se falando de roubos, se falando de toda sorte de mazela do comportamento humano. Agora, por exemplo, as manchetes se tornaram tanto quanto uníssonas, em relação a um tema que se tornou predominante. Mas nós já estamos na era da tecnologia da informação. Já faz tempo que nós temos sido rodeados por informações e notícias terríveis o tempo todo. O tempo todo. Até porque, embora a pandemia, sem sombra de dúvida, ela tem criado um panorama diferenciado no que diz respeito a esse quesito que nós estamos conversando, mas já não é de hoje que eu lido, por exemplo, com pessoas que me chegam entorpecidas em função dessa perspectiva unilateral na interpretação das coisas, onde, tratando as coisas apenas na objetividade da sua concreção literal, a imaginação começa a deflagrar cenários paranoicos, inseguros, e a imaginação passa, portanto, a ficar a serviço de perturbar o próprio sujeito na sua trajetória. De modo que, mais do que nunca, nós estamos vivendo num tempo e numa época que carece de transcendência, de converter a imaginação na direção da salvação, na direção daquilo que nos coloca nos trilhos do que pacifica, do que aquieta, do que fortalece. Porque não podemos pressupor, construir do lado de fora um mundo que se comporte de uma forma que nos permita viver no piloto automático. Porque quando a gente fica reclamando da mídia, que só televisiona isso, só fala sobre isso, só discursa sobre isso, olha esse programa, eles só fazem isso. Desculpe, meu amigo e minha amiga, a sua reclamação
E a sua insatisfação, ela não vai dar conta de envergar o mundo do lado de fora para funcionar da maneira que te permita caminhar no piloto automático do lado de dentro. Porque se você não percebe o mistério da graça que subjaz nesse tipo de dinâmica, a contrariedade do modo como o mundo funciona do lado de fora é justamente para despertar o seu olhar de para onde se deve olhar do lado de dentro. É justamente para interromper esse nosso piloto automático, do modo como, de maneira irresponsável e alienada, a gente costuma caminhar com relação ao nosso mundo interior. Portanto, o que hoje o mundo padece é de falta de transcendência. E, ao mesmo tempo, por conseguinte, ele passa por uma overdose unilateral de objetividade, como se a única verdade disponível fosse aquela que chega até os sentidos. Então, se eu estou vendo uma quantidade enorme de pessoas morrendo, eu vou morrer também. Então, se eu vejo uma quantidade enorme de pessoas sendo assaltadas, eu vou ser assaltada também. E não que isso te leve a ter que prescindir o discernimento e o bom senso. Eu estou falando aqui em relação a processos que são deflagrados do lado de dentro. E aí chega Paulo aqui e ele diz, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são passageiras, e as que se não veem, elas são eternas. Ora, uma pandemia, ela é passageira. Uma morte é passageira. Uma alegria é passageira. Tudo o que é capturável pelos nossos sentidos aqui no tempo e espaço é passageiro. Agora eu vou te falar uma coisa que é eterno. O amor de Deus. Ele não muda. Faça sol, faça chuva, faça dia, faça noite. Venha a pandemia, venha a bonança, venha a guerra, venha a paz. O amor de Deus não muda. Não muda. Mas onde foi a nossa transcendência? Onde foi a nossa resolução de nos permitirmos considerar a vida para muito além das informações que nos são transmitidas pelos nossos sentidos? E aí, olha a leitura de Paulo, agora entrando no capítulo 5 de 2 Coríntios, que é o que eu acho fabuloso. Sabemos que se a nossa casa terrestre, ele está falando desse corpo aqui, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Agora ele já está falando aqui do que os olhos não veem, né? Do que os sentidos não capturam. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você vê isso? Você consegue tocar isso? Tenho certeza que não. Mas olha como que a imaginação de Paulo caminha convertida com o princípio eterno do Evangelho. E ele resolutamente crê nisso e toma isso como uma medida de verdade sobre a vida. Consequentemente, isso tem o poder de moldar os sentimentos de Paulo na direção daquilo que ele decide crer. E aí veja o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos,
aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha como os sentimentos dele se comportam. Chega um momento, sabe? É interessante, tem certas músicas que a gente coloca, uma inclusive que o meu paizinho gostava muito. Vou voar nas asas do tempo. Conhece essa música? Eu não sei cantar ela toda, mas era uma música que o meu pai cantava muito. E o meu irmão, em 2016, ele teve o privilégio de estar com o meu pai no dia da partida dele. Meu pai já estava apenas sob cuidados paliativos no hospital, aguardando o momento da grande chamada. Eu passei o dia anterior com o meu paizinho e o dia seguinte foi o meu irmão. E quando já estava amanhecendo, o meu irmão foi vendo o meu pai agitado e o meu irmão começou a cantar para o meu pai. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. E essa música fala da alegria de com Deus querer estar. E nessa hora o meu pai, ele expirou. Isso foi o que os sentidos viram. Ah, meus amigos e irmãos, mas a minha imaginação foi longe. Eu fiquei imaginando anjos ali descendo. Meus amigos, isso é libertador. Se a imaginação não servir para fertilizar a nossa relação com o Evangelho, a gente desfalece de desespero. E é disso que a gente está morrendo. A gente está morrendo de excesso daquilo que os nossos olhos veem. A gente está morrendo de excesso daquilo que os nossos sentidos capturam. E é isso que Paulo está comunicando para a gente aqui. Ele está comunicando para a gente transcendência. Transcendência. Quem se permite ver para além do que os olhos mostram? Quem se permite crer para além do que os sentidos comunicam? Porque se a gente passa a perceber com os olhos da fé, ao ouvir músicas como essa, ao invés da gente, não, para de cantar isso, não, a gente tem muito mais vida aqui, hein? Que isso, hein? Aí bate 3 vezes na madeira e tudo mais. Não, pelo contrário, isso entra numa exultação, porque isso passa a ser uma decisão de crer. E isso vai equalizando uma série de coisas dentro da gente. E olha, Paulo diz, por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, vestidos dessa imagem, vestidos dessa credulidade, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo aqui, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Entenda que o desejo não é pela morte em si, mas é pelo revestimento daquilo que para nós está guardado nele. Não é uma aspiração negativa, depressiva, de querer morrer, não é pela morte em si, é pelo revestimento da eternidade, porque
Por mais que os nossos sentidos insistam em capturar imagens negativas no que diz respeito à morte desse corpo, o olhar que vê a fé, ele transcende essa cenografia. E ele já enxerga um revestimento. E aí, no que tange esse tipo de vivência, tudo o que a gente esbarra e percebe no que diz respeito a essa dimensão da vida, ela é vivida com tristeza, sim, sem sombra de dúvida, mas é uma tristeza que já carrega no seu interior um consolo embutido. É uma tristeza consolada, é uma dor amenizada, né? De modo que a gente vai vivendo e passando pelos montes e vales sem perder a confiança no cuidado maior dele. E aí, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, e se isso está fazendo sentido, e se isso produz ardência, e se isso nos inspira na direção desse olhar, esse é o penhor que nos foi outorgado por Deus e que opera em nós na direção de nos levar a uma credulidade que nos leva para além do que os nossos sentidos comunicam. E, ao invés disso, produzir em nós loucura, pelo contrário, o seu resultado é a preservação da alma, é a produção do bom senso, é a possibilidade da vivência das nossas emoções, todas elas, mas sendo que nenhuma delas passa a nos dominar, a nos possuir, a nos consumir. Tudo em nós vai nos equilibrando a partir dessa esperança. Por isso ele diz, versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Estamos ausentes. Eu às vezes, sabe, fico assim, com o coração na mão, relativo àqueles que ainda querem desenvolver uma relação com Deus a partir do que eles sentem. A partir do que eles sentem. Ah, hoje eu fui num culto e eu senti a presença de Deus. Ai, foi tão especial, eu senti Deus naquele dia, aquilo foi muito especial. Meus queridos, enquanto estamos caminhando nesse tabernáculo aqui, não se surpreenda, não se perturbe, se nem sempre você sentir a presença de Deus. Porque enquanto peregrinando aqui no tempo e espaço, nesse tabernáculo aqui, a prevalência da nossa percepção é de que nós caminhamos ausentes de Deus. Mas o versículo 7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É uma decisão de crer. Eu creio numa conexão indivorciável do amor de Deus em mim, embora nem sempre eu sinta isso. Embora nem sempre eu sinta isso. Porque quando a gente sente isso, isso é bônus. Isso é bônus, mas não é o terreno onde nós temos que assentar aquilo que nós chamamos de fé numa relação com Deus.
Porque fé numa relação com Deus não é sensação, não é sentimento, é uma decisão. Ainda que ela se estabeleça em meio a um sentimento de tristeza, em meio a um sentimento de medo, em meio a um sentimento de angústia. Porque andamos por fé e não pelo que nós vemos. Logo, os nossos sentidos não são os que capitaneiam a nossa relação com Deus. Porque tem gente que se sente mais perto de Deus quando está arrepiado, né? Aí o sujeito ficou arrepiado, ele acha que Deus está passando por ali. E que porque então ele não chorou e não ficou arrepiado, então significa que o culto teve pouca unção, ou de que o Espírito não teve um mover forte ali. E se vocês forem parar para ver, essas associações elas estão todas presentes na mentalidade religiosa. É por isso, inclusive, que na hora do louvor tem a tal do momento da ministração, né? Para o sujeito ele ir fazendo uma incitação psicológica acompanhada com a instrumentalidade, e eles vão tocando, para que, pela via daquela sobrecarga sensorial, você seja impactado por um movimento almático. Tudo alma, tudo psique, tudo psíquico, né? Porque, meus amigos, desculpa, não vai dar para você levar uma banda para um hospital para eles fazerem um momento devocional à base de muita guitarra, bateria e uma pessoa fazendo uma ministração de aclamação para que então você tenha a sensação de que Deus está presente dentro daquele hospital. Não é assim que a banda toca. Unção não é sensação. Relação com Deus não consiste em emoção. É óbvio que passa pela emoção. As sensações elas estão presentes, mas o que eu estou aqui chamando a reflexão são essas associações que criaram uma alienação do que significa a relação com Deus. De modo que se o sujeito se sente com medo, ele já está até sentindo culpa, porque ele acha que ele não está crendo. Se o sujeito ele se sente triste, aí a primeira associação que vem na cabeça dele é: caramba, estou distante de Deus porque eu estou triste. Ah, meus amigos, nem a morte, nem a vida, nada, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma nos separará desse amor. E o que são os seus sentimentos na fila do pão? Seus sentimentos, eles são só seus sentimentos. E na verdade, se tem algo que te distancia dessa relação com Deus, não é Deus que ora se aproxima e ora se afasta, dependendo do modo como o seu sentimento se comporta. Se tem algo que te afasta da experiência do amor de Deus, são as suas próprias associações. É o seu próprio olhar, é a sua maneira de ler e interpretar, onde, trabalhando com determinados pressupostos associativos, porque você se sente assim, então você conclui assado. E é nessa associação que você mesma fomenta para você a sua própria perturbação, mesmo que você exista em Deus, respire em Deus, viva em Deus, e disso, de fato, você não pode se divorciar. Mas que pena você não crê nisso. Você crê muito mais nas associações que a gente recebe como legado da religião e fica então mensurando a qualidade da nossa relação com Deus a partir daquilo que a gente esteja sentindo no momento. Quão instável é uma relação da ordem de uma montanha russa que caminhe sob esse tipo de balizamento. E aí aqui, no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé.
e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio desse corpo. E aí Paulo continua: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Né? Por que Paulo está dizendo isso? Porque havia quem depreciasse Paulo justamente por causa das cadeias de Paulo. É essa associação religiosa que a gente cria, de que com Deus, aqui no tempo e espaço, a gente só triunfa, a gente só vive aquilo que esteja ligado à ideia de poder e sucesso conforme a cultura estabelece. Mas porque Paulo, pelo contrário, ele vivia um espetáculo de tudo aquilo que na nossa cultura é tipificado como azar, como pé frio, né? Haja visto aí a quantidade de naufrágios que Paulo pegou, a quantidade de cadeias, de chibatadas, de perseguições que ele sofreu. Então, os aproveitadores vinham se valendo justamente desses pressupostos interpretativos para invalidar a autoridade de Paulo. Mas Paulo estava dizendo, olha, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo a vós de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Existem os que se gloriam na aparência. Eles ficam aí invocando juízo contra eles mesmos naquilo em que eles ficam alienando uma concepção de relação com Deus, onde estar com Deus é supostamente só estar por cima, estar com um carro bom, estar com um emprego bom. Mas esses daí, quando são visitados pelo dia esse que chegam para todos, sem acepção de pessoas, são esses que têm que se esconder. Eles têm que sair do cenário público, eles têm que ficar na butuca, têm que vivenciar certas mazelas e enfermidades em segredo. Ninguém pode saber que eles pegaram um Covid aí, ou que eles estão padecendo, entendeu? Porque são pessoas que patrocinam uma imagem recortada, unilateral e que, portanto, não representa o espírito do Evangelho. Embora faça cosquinha em muita gente, leve muita gente a se alienar acerca da verdade das coisas. E no versículo 13 ele diz: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. É para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, julgando, pensando, concluindo, refletindo nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram.
Amigos e amigas, vocês me desculpem, mas a igreja hoje em dia, ela desconhece essa vivência que Paulo está narrando aqui. Vivenciar o constrangimento de um amor partindo de uma reflexão. Uma reflexão. Uma reflexão acompanhada por uma decisão em fé. De poder visualizar aquele gesto de Cristo, o desencadeamento de processos espirituais e psicológicos que dão conta de promover uma transformação do nosso ser na direção da vida. Mas tudo isso é teoria. Se você fica só aqui me ouvindo falar. Porque esse é o tipo de entendimento que só assimila quem bota o pé. Quem se permite a loucura de acreditar. Quem abre mão do absoluto dos sentidos como sendo os corroboradores das nossas verdades e abrindo mão desse canal praticamente exclusivo relativo àquilo que a gente depreende como verdade e nos permitimos uma decisão em fé naquilo que não vemos, mas passamos a tratar como verdade, de que um morreu por todos, logo todos morreram. E olha as implicações disso no versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Já agora não o conhecemos. Diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo ele ainda falava de um tempo e de uma época onde haviam ainda muitos vivos e que tinham visto a Jesus. Mas o que ele está dizendo é que nós já não conhecemos Cristo conforme a carne. Já não é mais o filho de José, de Maria, a quem nós conhecemos os irmãos, a quem nós temos detalhes históricos ali, específicos da vivência terrena dele. Já não é assim que nós vemos. É a percepção do Cristo eterno. E o que é isso senão uma decisão de relativizar as conclusões da percepção dos nossos sentidos em favor de uma reflexão, de um entendimento superior, conforme as palavras de Paulo aqui no verso 14, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu posso não estar sentindo nada em relação a isso, mas eu tomarei uma decisão em fé de passar a balizar todo o meu entendimento nesse pressuposto. De modo que ninguém morrerá em volta de você, tendo você exclusivamente a percepção do que os seus sentidos estão capturando. Ninguém vai falir perto de você, e você se resumirá apenas ao que você está vendo. Ninguém mais será tão somente um homem ou tão somente uma mulher perto de você, porque você estará avaliando frutos. O seu olhar ele vai sendo balizado por uma outra ordem de pressupostos interpretativos. Porque nós temos muitos pressupostos interpretativos. E muitos deles são viciados conforme a ênfase que cada cultura carrega.
Então, dependendo da idade que você tá, qualquer homem que se aproxima de você, que isso, tá querendo alguma coisa, hein? Ou qualquer mulher que se apresente, meu Deus, se ela for mais bonita, então você é mais simpático. Se ela for, então, um pouco mais feia para os paladares dos seus requisitos, então você é mais ríspido, né? Então, se a gente recebe um aumento, isso necessariamente é bom. Se a gente, então, é demitido, isso é necessariamente ruim. Ou seja, a gente vai perdendo o absoluto relativo àquilo que os nossos sentidos comunicam. E a gente vai tendo um olhar que vai nos catapultando para uma interpretação que vem do alto, ainda que a gente não feche a gestalt de imediato. Ainda que a gente não consiga fechar a conclusão de imediato. Tem pessoas que se aproximam de mim e elas pensam que não, mas a gente está dando tempo ao tempo. Pode ser aquelas que apetecem a sua percepção dessa forma, daquela outra. E aí algumas pessoas falam, olha, Felipe, não é, já vamos chamar a pessoa para fazer. Não, calma, vamos dar mais tempo. A gente às vezes não consegue depreender a pessoa como um todo. Mas alguns detalhes a gente já depreendeu. Vamos ver se esses detalhes que a gente depreendeu, se eles são tratáveis, se eles são negociáveis. E aí ali a gente vai construindo uma relação. O meu mestre, ele já tinha um expertise extraordinário nisso, de modo que ele batia o olho e era praticamente um raio-x. Eu ainda não tenho a acurácia de uma percepção assim tão sagaz e tão rápida, mas a gente tem então a vantagem do tempo, de tempo ao tempo. E de tempo ao tempo, porque a grande glória de quem se permite crer no Evangelho como leitura e interpretação para tudo na vida, já não tomando inclusive os sentimentos como referencial único e exclusivo acerca do significado do Evangelho e da vida, daqui por diante a ninguém mais se conhece segundo a carne. Apenas segundo a roupa, apenas segundo as tatuagens que o sujeito carrega, apenas segundo a cor do cabelo, apenas segundo a cor da pele, apenas segundo se é gordinho, se é magrinho ou whatever. Você já está vendo outra coisa se movimentando ali. Você já está vendo o espírito, você está discernindo aquilo que se manifesta na direção do balizamento dos frutos do Espírito. E isso não é uma coisa que o sujeito apresente como propaganda verbalmente comunicando, não. Isso é uma coisa que você vai dando tempo ao tempo para ver manifesto nas esquinas da vida, nas surpresas da vida. E é ali que a gente vai vendo como que o sujeito reage e responde, com que pressuposto ele carrega. E mais, se nos equívocos que ele apresenta, isso é tratável, isso é negociável. E aí nós estamos aqui no âmbito da tratabilidade da vida. Mas, por exemplo, a questão da morte. E aqui eu estava comentando com vocês a situação que eu vivenciei com o meu paizinho, cujo tabernáculo dele padeceu de câncer. Câncer é só uma das formas como nós somos convocados para a eternidade. E foi assim que ele foi convocado. E de modo que quando eu entrei naquele quarto, eu fui o primeiro a ser chamado pelo meu irmão quando ele havia desencarnado, né? É uma palavra que foi, né, que foi apropriada pelo Espiritismo, mas ela tem uma certa cota de pertinência aqui no que nós estamos conversando.
porque momentaneamente o espírito do meu pai se emancipou desse presente tabernáculo. E quando eu entrei naquele quarto, fui inclusive o primeiro a chegar, e o casulo do meu pai já estava dentro de um saco preto, porque esse é o procedimento dentro do hospital. Eu fui lá, eu dei um beijo na carequinha dele, e eu digo para vocês, eu não consegui ver o meu pai ali. Eu só vi um casulo ali. A minha imaginação estava em exultação de esperança, porque eu sabia que o meu pai vive. Porque para ele, todos vivem. Se vocês perguntarem, mas Felipe, você não estava triste? Estava. Mas essa tristeza, ela já é vivida de forma paradoxal. É inegável dizer que ali você está triste, mas nem de longe você está consumido pela tristeza, porque a tristeza, ela divide espaço com a esperança, com uma exultação. É por isso que quanto mais você crê no Evangelho, menos você é dominado por tudo o que você sente. E o que você sente não se torna a sua prisão, em função da decisão de você acreditar naquilo que para os nossos sentidos é loucura, mas para a alma é a sua própria preservação. É a sua própria preservação. Portanto, meus amigos, nesse tempo e nessa hora, onde ontem, nesse final de semana, chegamos aí a 500.000 mortes pelo Covid, tanto quanto o noticiamento constante, e a gente vai vendo acontecendo com pessoas, com entes queridos, com familiares, vai acontecendo ao nosso redor. Hoje vejam aí o meu filhinho aqui, ele está com suspeita. Vamos inclusive sair, vamos fazer o exame, vamos ver, a gente vai lidando com isso ao nosso redor. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa geração está carecendo de transcendência, porque o preço pago na cruz e o modo como isso iria se processar em nós não é a partir dos nossos sentimentos. Afinal de contas, isso já aconteceu há muito tempo atrás. Nem eu e nem você não só nunca vimos Jesus, como também nós não interagimos com nenhum daqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. Portanto, se você pressupõe alguma familiaridade com a história do cristianismo, isso tem a ver muito mais com tradição e cultura, pelo modo como nós fomos nascidos e criados aqui, nesse lado do Ocidente. Mas agora, para isso ganhar gravidade dentro da gente, isso é uma decisão. É aquilo que eu costumo chamar de um delírio voluntário e de uma esquizofrenia consciente, e que a gente toma como decisão para crer. E isso produz efeitos de saúde e de vida em nós. Paizinho querido, Deus de amor, a minha oração é para que no coração de todos aqueles que aqui estão ouvindo essa mensagem e que dos que ouvirão depois, eles possam ser visitados pela alegria da exultação, pela firmeza da esperança, possam ser persuadidos a crer naquilo que os olhos não veem e os sentidos não capturam.
Sim, meu Pai, porque vivemos momentos onde estamos sendo transtornados pela angústia, pela ansiedade, porque estamos nos tornando unilaterais nas nossas conclusões e interpretações acerca de nós mesmos e da vida. Mas, meu Deus, resgata a dimensão espiritual de cada um aqui, não a deixe desfalecer, e que o coração de cada um seja visitado com gotas de esperança. E por mais que isso momentaneamente mobilize as sensações, mas que nasça dentro do coração de cada um aqui a disposição para se lançar numa decisão em fé. Eu decido acreditar que na tua cruz habita a salvação e que a morte não é onde nada termina, é onde tudo começa. E de poder ter o nosso olhar balizado na confiança do teu amor por nós, a fim de que sejamos aperfeiçoados em todo bom senso, em todo equilíbrio, em toda moderação diante de ti. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço, na confiança de que o teu Espírito estará atuando e trabalhando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.